esse é o tema do programa Sem Disfarce. Agora nós vamos falar sério. Que vai falar só de stand-up, né? Porque se tivesse disfarce já era personagem. Né? A gente vai falar de processo. Paulinho, algum? Pensou processo, falou fopa, né? Você não, algum? eu só movi processo quando uma revista, mas nada relacionado à piada que eu tenha feito, nada disso. Oi? Vamos falar um pouquinho do seu processo. Eu acho interessante falar do seu porque é um contexto. A pessoa pegou um trecho de uma coisa que você fez, republicou com outro e deu outro sentido a isso. Sim, na verdade foi uma matéria que eu fiz numa época eleitoral, então eu queria, na verdade, explicar para as pessoas e os nossos telespectadores que como que acontece a manipulação da informação, como que um repórter pode extrair qualquer resposta de um entrevistado e aquilo se torna verdade, por técnicas, né? Eu quis demonstrar isso. E eu fiz um material de 6, 7 minutos explicando, fiz uma passagem explicando todo esse contexto. Aí eu chegava fui para as externas. Chegava uma pessoa qualquer e perguntava: você acha que a polícia está combatendo as drogas aqui em nossa cidade? A pessoa respondia e logo em sequência eu soltava a segunda pergunta, perguntando assim: e se seu filho fosse usuário do Twitter? Aí teve N respostas: não, vou levar meu filho para a cidade da Fazenda da Esperança, vou ler a Bíblia. E eu tive a infelicidade de pegar uma senhorinha que teve um filho, que teve problema com drogas, acho que veio a falecer, enfim. E aí, eu fiz essa matéria, passou um ano, ibope nenhum, tranquilo, rodei, porque uma pessoa foi... Ibope nenhum, tranquilo, tava tudo de boa. Tava tudo de boa. Aí veio um cara... veio um cara e pegou a metade da matéria e pegou só as perguntas. E se seu filho fosse usuário do Twitter? E repostou no canal dele. Que aí foi quando bombou mesmo, porque ninguém quer saber do contexto. Quer saber do mal, da maldade. E aí isso foi gerando muita polêmica, deu N visualizações, mais de 1 milhão. No meu canal deu uma pancada de visualizações. E aí os comentários com o pessoal da internet, os chatos do Twitter, começam a descer a lenha, né? Criticar as pessoas que, nossa, que quanto de pessoas burras, enfim. E em nenhum momento a minha intenção era denegrir ninguém, nem falar nada. E aí eu mover essa ação contra a minha pessoa, contra o programa. Contra o Google? Contra o Google, inclusive, contra o Google. Que é a empresa que mantém o YouTube, né? Mas foi algo que foi tirado do seu contexto e repostado como se fosse material autoral. Aí o processo Durante o processo de criação, vocês chegam a parar e pensar e falar: ixi, isso eu não devia ter falado? Só depois que a gente fala. Antes não tem essa... Durante o show? Um exemplo claro foi o final do bloco anterior. Pois é, exatamente por isso que eu tô puxando essa pergunta. Que não deveria ter falado. Não, eu acho que tem que falar. Não, por exemplo, no bloco anterior, eu acho... Não, no bloco anterior... Não, no bloco anterior só não fui... Não, eu não me arrependo de ter falado. Eu falei o que eu falei. É só porque tem gente... O que acontece? As pessoas têm mania... Geralmente são pessoas burras. Que não lê o que está sendo... Não entende, tem problema de interpretação de texto e não entende o que está sendo falado. Então a pessoa pega palavras-chave. Por exemplo, eu tive uma piada cortada num programa que eu fiz, que eu tenho uma piada que eu falo, que eu fui agora para Salvador e eu me sinto em casa em Salvador, porque tem muito negro em Salvador. Todo mundo é negão, moça do caixa, político, publicitário. Eu vi um branco na rua, me deu vontade de escravizar ele. E as pessoas não entendem que essa é uma piada política que fala sobre a necessidade do ser humano de sempre ter um dominante e um dominador. É uma crítica ao ser humano, não é uma crítica ao branco ou ao negro. E aí tem gente que não sabe interpretação de texto e aí pega e lê as palavras-chave. Negro, escravizar, Salvador. Você tá dizendo que tem escravo, entendeu? É isso. O problema é isso, é um problema de educação No seu mesmo. processo de criação, se vou fazer uma piada que tem um posicionamento político sobre as relações históricas entre relação de poder, não. Você faz a piada depois você... Às vezes sim, às vezes sim. Às vezes sim. A maioria das vezes não, eu falo, isso aqui. Mas algumas vezes sim, eu falo, quero fazer uma piada sobre tal coisa. E eu sempre vejo o ponto de vista da piada. Eu sempre me preocupo um pouco com isso. Antes nem tanto, mas agora um pouco mais. Eu tenho... E eu analiso muito o meu texto. Falei esse texto, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo isso. Eu me preocupo com isso. Fora os besteiróis, né? Tem coisa que você diz só para dizer mesmo que é besteira. Mas eu muitas vezes me preocupo. Já te deu ou com você, Fopa, uma sacada no palco? Você está fazendo aquele texto que você já sabe que funciona, que você já sabe onde vai utilizar, de repente... Achei um gancho, uma perspectiva que eu nunca tive antes.
Às vezes funciona por causa muito do improviso, alguma... Se improvisa muito ainda? Vocês que têm um texto. O Paulo tem seus 15, 20 minutos. Você tem seus 15 minutos de 20 minutos de texto que você já ensaiou e já mudou. Na verdade, assim, o corpo do texto não muda tanto na apresentação. O que a gente costuma improvisar é algo que aconteceu na plateia, é alguém que não foi não achou legal a piada e quis externar isso e chega no palco, a gente ouve, aí começa a gerar aquela situação, aí em cima disso é feito o improviso. Agora, eu acho que o texto, pelo menos comigo, são poucas as vezes que eu mudo o viés da piada em cima do palco. Stand-up não tem improviso, né? Agora, o que acontece é que às vezes vem um estalo assim no palco e você arrisca. Agora mesmo eu estava fazendo um show no Beverly e eu fiz uma piada super arriscada, que tinha um cego na plateia, e aí ele estava rindo muito, muito dentro do show, e olhando pro lado errado, mas estava super animado com o show e tudo querendo rir, não pode. Aí eu fiz a piada com ele, falei, tem um cego aqui na plateia, já parou pra pensar que quando um cego fala, some daqui, é só você calar a boca? E aí funcionou muito, mas foi muito arriscado ter feito isso com ele lá. Então funcionou porque eu sabia que ele estava dentro do contexto, Ele riu? Riu muito, muito. Então, ele estava dentro do contexto, mas é muito perigoso, você sempre sair disso. Essa risada dele, você viu sinceridade no olhar? Muito. Tá, o óculos, atrás do óculos, eu vi um pouco da sinceridade também, tava lá. Piada que não teve graça, é o principal medo do humorista? Sempre, porque é a frustração do trabalho. Você está trabalhando para ter o riso e você sobe com um trabalho que às vezes você acha que é legal e você não tem a resposta que é o riso que você queria. Mas tem piada que funciona numa plateia e não funciona na outra? Esse negócio da piada não ter graça, eu acho que não é o principal medo do humorista, não. Sabe por quê? Porque faz parte do ofício fazer piada sem graça também. Porque o comediante faz piada, ponto. Aí a gente busca a graça. Agora faz parte também você subir no palco e fazer uma piada que não seja tão engraçada. Isso não pode ser... Tem também uma coisa na cabeça das pessoas, tipo, essa não teve graça, ponto, ele é um péssimo humorista. Não, tem até a frase do não sei de quem é que fala que as piadas engraçadas vêm do mesmo lugar que as piadas sem graça. Então, assim, a gente precisa testar. Mas eu acho que é isso, assim, isso que você falou, de, às vezes, tem um texto que já funciona em outras plateias e em determinada plateia não funcionou, aí dá um desespero. Você não tem mais o que fazer, né? É o que você tem para apresentar. Porque assim, nós temos o grupo que vai completar 4 anos agora em maio. E a gente correu quase o estado todo fazendo shows corporativos, a gente promovendo shows. E a gente percebe essa questão da regionalização de uma cidade para outra. Às vezes um ponto do texto aqui, numa cidade foi muito bom, que deu aplauso, deu tudo. E a mesma piada, feita da mesma forma, em outra cidade já não agrada tanto. Eu acho que é muito essa questão do comportamental da plateia. Humor dá cinema? Esperamos, né? A gente está com um projeto já com o pessoal do Tona Comédia, com o Paulo, com o Fopa, com os meninos. A gente já trabalha junto há um tempo já na convites para a internet e agora a gente está tentando, a gente está levantando os fundos para fazer um filme que a comédia é tema, que é um pouco da experiência deles, trazendo stand-up, que no Brasil é um gênero relativamente novo, principalmente no interior Tocantins. Então as experiências que eles passaram servem de pano de fundo para um filme que vai contar a história de um cara que abre um clube de stand-up numa cidadezinha fictícia, deixa claro, né, qual que é fictícia a cidade do interior Tocantins. É o nosso projeto, o projeto da Super 8, é o próximo longa da nossa agenda. Bacana. Novos comediantes, avaliação rápida de vocês, pessoal do stand-up. Fracos? Não, eu acho que não tem pessoas fracas ou ruins, tem pessoas que estão começando, que vão se desenvolver ainda. Quem vai dar o termômetro disso é a plateia, são shows, eu acho que tem uma galera nova aí, tem muita gente fazendo, né? Stand-up meio que moda. Você para no sinal, surge um comediante stand-up. mas assim, tem uma galera boa que está chegando, tem uma galera que está aprendendo, eu acho que toda experiência, toda opção é válida. Eu acho que passou o boom do stand-up. Acho que teve um boom, muita gente fazendo. Acho que agora tá meio que quem é ruim tá voltando a ser bancário. E aí eu acho mesmo. E a gente ainda tá nesse processo assim de quem é bom realmente ficar e quem é ruim ir embora. Eu inclusive tô nessa, não sei se vou. Gente, muito obrigada pela participação. Sem Disfarce dessa semana fica por aqui. Até a próxima.